Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes, não te esquecerei um dia, nem um dia. Espero com a força do pensamento recriar a luz que me trará você. Lembram disso? Acordei hoje com essa música do Nobre de Djavan tocando aqui na minha tela mental, no meu chakra cardíaco. E como, à medida que você vai entendendo os percursos dessa dinâmica, você vai ativando os seus poderes, a gente logo quis entender o que podia estar por trás, né? E eu me lembrei que ontem eu passei por um vídeo desses que aparecem em Reels, assim, quando você coloca lá naquela lupinha, aí começa a aparecer um monte de sugestão, né? E me apareceu um moreno meio indiano discorrendo sobre uns assuntos interessantes. A figura até bastante bacana. Falando com uma inteligência, ele estava contando uma coisa que eu já trouxe para nós, para a gente ter uma compreensão melhor ainda sobre a dinâmica das chamas gêmeas e sobre as grandes chaves que chegam para você quando você entende de fato o que é uma dinâmica de chama gêmea e integra esse conhecimento na sua vida. Ele estava falando sobre os sheiks árabes. Ele estava dizendo que os sheiks árabes, eles descobriram que as mulheres, elas são manifestadoras. Olha que incrível, que sagacidade. E dependendo da semente que elas recebem, elas têm o poder de fazer esta semente prosperar e multiplicar. Então, o que eles fazem lá nos seus haréns? E é claro, a gente fala aqui dentro de que os sheiks árabes, e até eles funcionam meio que como um arquétipo de entendimento, porque a espiritualidade não trabalha com esse pacote de regras que as religiões impõem, mas sim com leis e ordens. E essas leis, elas obedecem o entendimento que você tem para colocá-las em prática. Eles, sabedores dessa característica da energia feminina, que é multiplicadora e manifestadora, eles buscam tratar as mulheres nos seus haréns com o melhor que existe na Terra, para elas se sentirem mais plenas, mais alegres, mais felizes. É claro que a gente está falando dentro de um contexto de muito materialismo, mas nós não podemos não admitir a fortaleza material que essas criaturas criam. E eu achei tão interessante isso, tão interessante. Eu falei, gente, que coisa mais impressionante. Aí você pode perguntar, mas o que isso tem a ver com a dinâmica da chama gêmea? Tudo a ver. Uma mulher, quando ela, nos relacionamentos que a gente está acostumado a entender aqui nessa dimensão ainda kármica de sombras, onde nós somos uma sombra de uma outra dimensão, que é a quarta dimensão, a terceira dimensão funciona mais ou menos como isso, é um holograma sombrio de uma outra dimensão, que a gente está prestes a dar um salto para vibrar numa outra frequência. Quando você conhece a sua chama gêmea, que vocês dois ativam uma dinâmica, seja através de uma fotografia, seja se olhando nos olhos, seja o que for, a semente energética primordial da energia masculina começa, de alguma forma, a circular no seu sistema energético. Por que a feminina divina começa a mudar a sua vida, começa a mudar seu trabalho, começa a mudar sua aparência, começa a ficar mais rica,
rica, mais bem-aventurada. Claro que existem estágios para isso, né? Por que as chamas gêmeas trazem essa proposta de realmente ressignificar todos os conceitos da existência no modelo que a gente veio acostumado a entender? Porque essa semente de um divino masculino, quando você não a rejeita e você permite que ela flua em você sem nenhuma resistência, você ativa o estado primordial da criação. E dentro do estado primordial da criação, como a gente tem falado aqui, porque a gente está dando um salto de manifestação, você começa a manifestar. Você começa a manifestar qualquer coisa que você quiser. Porque a sua energia feminina, ela é manifestadora e ela é multiplicadora. Quando eu falo disso com vocês, eu não falo isso sem praticar. Eu não falo isso trazendo apenas um dado para vocês ou uma ideia utópica que vocês podem chegar. Eu trago verdades da minha própria experiência. Há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos, eu entendi essa dinâmica. Talvez não tenha entendido hoje com uma expressão tão robusta como eu trago e tão clara como eu trago hoje. Mas intuitivamente eu entendia que através da energia dele que fluía em mim, eu tinha um superpoder. E não é um superpoder apenas para te tirar das dores imensas que as suas próprias sombras te trazem. São lugares inflamados, como nós falamos ontem, e começamos esse trabalho de desinflamar essas estruturas nossas que estão inflamadas. Inflamações, foi exatamente esse termo que os mentores usaram ontem. Inflamações, como se fossem egos inflamados que estão ali atrás, cheio de pus, cheio de coisas que estão deixando você se perceber, você perceber a tua essência e você começar a caminhar dentro de um outro paradigma na sua vida, que é quando você se torna a grande manifestadora, a grande multiplicadora da luz. E essa inflamação, essas sombras, quando a gente fusiona a nossa luz com a luz que vem penetrante da semente do divino masculino, e você não interrompe esse fluxo. Quando eu entendi isso lá atrás, e eu me lembro que eu cheguei a falar com ele assim, não, tá tudo bem, esses desconfortos. Pelo menos eu vou ficando mais rica, mais bonita e mais poderosa. Olha, se você não ficar com a sua chama gêmea, pelo menos você vai ficar manifestadora, bonita, rica, poderosa. Sua vida vai ganhar um senso de missão e propósito. O universo vai começar a andar de mãos dadas com você. Onde o que você fala, você manifesta. Onde você vai passando, os caminhos vão magicamente se abrindo. E onde o senso de missão que você incorpora transcende a qualquer ideia, qualquer pensamento que você possa ter. Mesmo por toda a riqueza dos sheiks árabes. Porque quando você entende isso e você não interrompe esse fluxo, e você deixa a semente dele vir, e você tem os seus desafios. Quais os desafios que você tem hoje dentro da sua dinâmica com a sua chama gêmea? Um detalhe, quanto mais você alinha a sua dinâmica com ele aos conceitos românticos da terceira dimensão, e a gente vai falar essa chatice de novo para vocês. Porque é repetição mesmo, é repetição até integrar isso. Quanto mais você pega a tua dinâmica e coloca ela no invólucro romântico, menos você ativa o seu superpoder. Porque até o padrão
padrão de romance que você vai manifestar com a sua chama gêmea, você não conhece ainda. Porque é o 3336 dos códigos crísticos da ascensão. É a restauração do romance no seu estado primordial, como ele foi criado. A estrutura do cosmos, quando criou feminino e masculino, a potência criativa que traz tudo à existência. Quando o Criador fez isso, ele já criou a manifestação do amor, da poesia, da música, de tudo que envolve um contexto romântico sem apegos, que apenas flui. E tudo que a gente, tudo que foi trazido para nós até hoje de conhecimento, seja através dos conhecimentos da Bíblia, da Cabala, seja os oráculos, todas essas coisas, todas essas ferramentas, elas são ferramentas para ativarem a sua consciência. E esse estado primordial que você, quando conhece a sua chama gêmea, mas precisamente quando você olha nos olhos ou escuta a voz, você ativa o seu superpoder de manifestar o seu estado primordial. Toda vez que você fica encalacrada nesse contexto romântico de tentar entender, de olhar para lá, você perde este fluxo de energia, porque você rejeita ele. Entender esse processo é fácil. Reativar a sua energia para que esse processo se integre em você é um caminho que você vem fazendo. E quando você ganha consciência, e quando a gente traz esses arquétipos poderosos de manifestação, e que mesmo eles tendo um conceito de poder material, lembrando que o poder material é uma dádiva. É uma dádiva divina. Então, se eles estão assim, existe causa e efeito, existe merecimento. E a gente não pode julgar essas coisas. A gente ainda é muito apequenado no nosso pensamento, principalmente sobre dinheiro, sobre matéria. A gente foi acostumado a achar que a espiritualidade tem que ser voto de pobreza. E não que você precise ter essas manifestações financeiras opulentas para você manifestar a sua espiritualidade. Não. A espiritualidade traz um conceito de, não exatamente essa palavra desapego, que ela também tem sido mal usada, por incrível que pareça. A gente tem o poder de ressignificar as coisas, mas sempre dentro de um lugar assim muito apequenado. Quando você fala de ser uma pessoa desapegada, você não está dizendo que você não possa usufruir de tudo que você quiser. Você está falando só que aquilo não te possui. Mas você pode ter o que você quiser, viver nesse fluxo contínuo. E é muito importante a feminina divina, quando ela entende isso, ela vira essa chave, e ela fala: eu preciso mudar de trabalho, eu vejo muitas, né? Estou aqui com várias situações que eu não consigo. Quando você entende isso que a gente está trazendo aqui para você e começa a integrar essa energia no seu dia a dia, deixando ela vir. Cláudia, como que eu faço isso praticamente? Você faz isso praticamente através do entrelaçamento de pensamentos que você tem com ele. De vez em quando você deve estar deitada, aí você começa a sentir o seu chakra sexual vibrando. Sente ou não sente de vez em quando? E você começa a sentir a presença dele. Sente ou não sente? Fala pra mim. Eu sei que você sente. Eu sei que pode ser que você acorde sentindo uma energia em você. Quando isso acontecer, deixa essa energia vir.
Recebe essa energia com o melhor de você. Abra o espaço da sua energia feminina para recepcionar essa energia sem questionar nada. Quando você chega nesse ponto de deixar a energia vir, de permitir que ela traga a semente, você começa a manifestar tudo. Tudo. É o trabalho novo, é o propósito, a sua vibração, ela se expande. Isso não é explicado aí fora da forma que a gente está explicando aqui. Porque quando você faz isso, você precisa neutralizar o romance da 3D. Porque se você não faz isso, a estrutura das escolhas do masculino divino, enquanto ele está nesse processo ascensional, que é quebrar as estruturas do karma, bancar essa lei de causa e efeito, como se fosse um caminhar pesado, enquanto você está se erguendo, na mesma medida que essa energia começa a fluir em você, você começa a se erguer. Então, não rejeitar essa energia é o passo mais acertado que você pode dar. Tá, mas e o que eu faço com isso que eu sinto? Provavelmente, quando essa energia chega, pode ser que ela ative algumas dores em você. Aí você, como já sabe disso, essa parte inflamada, você, como já sabe de tudo isso que a gente está te falando, desenhando, quase, de tão claro que fica, você começa a conscientemente olhar para essas partes doídas e vai deixando ela soltar, vai deixando ela sair também. Esse é um processo dentro de uma dinâmica que somente as chamas gêmeas estão experienciando. Somente. Chegar nesse estado primordial ali, e a gente está vivendo um momento agora onde o Brasil, né, nosso solo sagrado, realmente a pátria do evangelho, não no sentido religioso, mas da consciência crística. A gente passou muito tempo da nossa vida, e até hoje a gente ainda vive um pouco nessa frequência, acreditando, né, que tudo que vinha do hemisfério norte, de espiritualidade, que a gente era sempre o recebedor apequenado de todas as coisas. Simplesmente o Brasil é o chakra cardíaco do universo. E é daqui, desse solo sagrado, que vai começar a acontecer as maiores manifestações da luz no planeta. E já está acontecendo muitos movimentos. Muitas chamas gêmeas que estão fora, que têm emissão, estão começando a voltar para o seu país. Vão começar a sentir simplesmente um ímpeto de voltar. A gente vai começar a ter uma vibração aqui de manifestação muito forte, que vai interromper o fluxo das sombras e das trevas do nosso solo sagrado. Porque o Brasil, ele tem espaço para a luz. É como se fosse uma potente energia feminina, vibrante, que descobriu o seu poder, o seu útero, para ancorar todas essas forças. O que está em cima é como o que está embaixo, é como se fosse uma versão de uma grande divina feminina que decide acordar para o seu poder.